A você que está conosco, Namastê, poesia para você. Bem-vindo ao Poeta Apresenta, né? E hoje nós estamos aqui num lugar maravilhoso da Flor Bela Móveis e Decorações, né? E estamos também com uma boa personalidade, uma personalidade muito interessante que vocês vão conhecer agora, que é o Denilson Marques. Seja bem-vindo, Denilson. Obrigado. Você está agora lançando um novo trabalho, né? É bom lembrar antes que o Denilson Marques, ele é compositor e poeta, né? E agora ele acabou de lançar recentemente o livro Go Back, né? Como que foi esse lançamento um pouco, Denilson? Fala pra gente. Então, o Go Back surgiu de uma analogia que eu fiz de um grupo de rock and roll que eu gosto muito, né? Porque, na verdade, não comecei com a poesia, comecei com a música. Depois fui transportando a música para os poemas e vice-versa. Então, é um conjunto de poemas que eu tenho desde 1993, né? Eu venho juntando esses poemas, pensei em ter lançado ele bem antes, mas com tempo e calma e refazer algumas coisas que eu vi que não estava legal e tal. Aí agora em 2014, realmente foi agora, está na hora de, depois de tanto tempo, lançar o Go Back para o público, para os leitores. Muito bacana isso. É interessante saber, né, o que muito se espera de saber do escritor, quando a gente conversa com não tem jeito. Uma das primeiras coisas, como é que foi esse seu ingresso na poesia? Como que isso se deu na poesia e na música, né? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi o precursor do meu ingresso nos poemas, nas poesias. Porque eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de romance, de ficções, mas Vinícius de Moraes foi quem me causou impacto em relação à poesia, a escrever, a trabalhar as palavras, brincar com as palavras, com as frases. Eu achava muito interessante o que ele fazia na época, né? E eu falei, pô, isso é legal, cara, eu vou começar a trabalhar com isso também, de mexer com as palavras, de brincar, de fazer umas frases. Sim. E fui criando minhas primeiras frases, meus primeiros poemas, que era coisa de moleque na época, eu tinha 12, 13 anos, mas eu achava sensacional e fui trabalhando isso até hoje. E gosto muito de escrever, então... Uma boa base, Vinícius de Moraes, né? Vamos pensar aí também, né? Uma influência de peso, né? Então, eu sempre achei o trabalho dele magnífico, como o trabalho de outros escritores brasileiros, né? Como Drummond, como João Cabral de Melo Neto. Então, enfim, eu devo muito o que escrevo a Vinícius de Moraes. Que bacana isso. Tem uma coisa interessante também que é essa coisa de escrever. Como funciona isso para você, né? Porque tem muitas pessoas que têm a inspiração como mote para escrever, né? Já outros dizem que nem sempre a inspiração é o melhor mote para você escrever, mas a capacidade técnica, né? Mas parece que isso é muito particular, né? Pelo menos nós entendemos assim que é muito particular do escritor, a maneira com a qual ele escreve, esse momento que se dá para começar a produzir o seu poema, ou o seu conto, ou a sua obra literária. No caso aqui, poesia, né? No caso que nós estamos falando do seu livro, que logo nós vamos falar mais sobre Go Back, mas anterior a isso, a pergunta é: como que se dá isso para você? Esse momento que você para escrever, né, para produzir, se tem um momento exato, tem um momento específico, ou se esse momento acontece em situações diversas, né? Como que é isso? Então, a poesia, assim, o modo que eu escrevo, na verdade, não tem nenhum tipo de momento específico, assim, de tal, vou marcar tal hora para fazer isso, ou titular alguma coisa em relação a isso. É espontâneo. Às vezes eu estou no meio da rua, uma palavra que eu escuto alguém falar, já me fala, pô, eu sei que esse cara falou,
dar uma poesia, uma frase, até uma criança falar alguma coisa para mim que eu observo e falo, putz, isso aqui é legal, vou escrever uma poesia. E também minha influência com a música, né? Eu presto muita atenção no que as pessoas passam na música em forma de poesia, ou às vezes nem poesia, às vezes uma forma crítica ou trágica. Às vezes o trágico também se transforma numa bela poesia, não é só o belo, não é só falar de amor, não é só falar de... Sim. Entendeu? Então, assim, eu observo muito as pessoas ao meu redor, eu observo muito o cotidiano, o dia a dia das pessoas para escrever o que eu sinto, entendeu? E o que as pessoas sentem também, na verdade. É mais as pessoas sentem do que eu sinto. Então é isso. Poesia para mim é um todo em relação ao que a humanidade passa para a gente, o que as pessoas vivem, o que o universo transmite, o que às vezes uma formiguinha faz uma poesia que um elefante não consegue fazer. Então é assim. Você falou agora uma coisa interessante, que é a utilidade da poesia para você. Mas vem cá, poeta tem utilidade? Qual é a utilidade do poeta? Sim, claro. Eu acho que... Eu quis te cutucar, você percebeu, né? E a proposta foi essa mesmo. Qual é a utilidade do poeta? Então, assim, eu não sei, assim, em relação à minha pessoa, qual a utilidade que meus poemas têm para o público. Muitas pessoas me mandam mensagem ou param para falar sobre a poesia que eu mandei, às vezes, no Facebook ou num sarau, que eu frequento muito, entendeu? Fala, pô, aquele poema seu me tocou muito, me sensibilizei com aquilo e tal. Então, eu acho que sim, acho que o poema, a poesia, tem uma relação muito forte com as pessoas e é algo realmente que tem muito a ver com as pessoas, com a vida das pessoas. Na verdade, tem uma utilidade, sim, nas pessoas em ao todo. Na verdade, nisso você então acaba defendendo que o poeta ele tem essa utilidade, é isso, né? Ou seja, ele produz um texto, produz um material que, de alguma forma, vai causar uma espécie de transformação, é isso? No leitor, é por aí mesmo Então, eu acho que é a forma que essa pessoa tem de passar a arte dela, o que ela sente, para o público, para o ser humano em si, em geral, né? Da mesma forma que o músico, o cantor, passa algo para as pessoas, tem a utilidade de dar emoções para as pessoas com a música, ou um artista plástico com o seu quadro, com a sua tela, um ator com o seu personagem, acho que o poeta também tem a forma da palavra, da escrita, para fazer com que as pessoas sintam o que ele quer passar, entendeu? Então tem utilidade sim, muita utilidade. É complicado essa coisa, existe uma separação, música, poesia, você, como é que fala, ritmiza o poema, você, ou a sua poesia é uma coisa, a sua música é outra coisa, as duas se fundem, como que se dá isso em você, como que é isso? Necessariamente suas músicas são poemas que você fez, ou não? Quando você faz um poema, é um poema. Quando você faz uma composição musical, é uma composição musical. Isso, como eu poderia dizer? Eu acho que isso vem muito do estado de espírito que eu estou no dia que eu estou escrevendo. Porque às vezes eu penso, hoje eu vou fazer uma canção, vou fazer uma composição, e no fim não é nada daquilo. Eu escrevo e eu vejo que aquilo que eu escrevi não vai virar música nunca. Para mim, né? Pode ser que vire para outra pessoa. De repente eu olho meu trabalho e falo, eu vou musicar isso aqui. Então ele se funde de certa forma, porque tem poesias que eu escrevi que virou música, e tem músicas que eu acabei compondo, mas acabou virando poesia, inclusive entrou no Gobeck. Então é muito relativo. É muito relativo. Então é um estado de espírito que às vezes eu quero falar sobre alguma coisa que eu estou sentindo, que devo expressar, e penso em fazer aquilo para uma música, vou compor. Aí eu pego o violão, mas eu bato e não sai de jeito nenhum, não se transforma. Aí eu deixo ali, passa um tempo eu falo, isso aqui vai virar poesia. Aí se completa e acaba virando uma poesia. Uma coisa e vice-versa. Que bacana isso. Na verdade, é a dualidade do ser do artista, né? Essa coisa
de aptidão de mais de um segmento artístico que pode dar esse tipo de situação. Mas vem cá, por que um livro, já que você contou a sua trajetória desde de mais novo, né? Começou muito cedo, começou a escrever e compor, né? Por volta dos 10 anos de idade, é isso, né? 12 anos. 10 para 12, né? Por que um livro só agora? Então, eu acho que vida de artista não é tão simples assim, não tão fácil, né? Algumas pessoas têm uma boa sorte, posso dizer, de conquistar o seu trabalho muito cedo, entendeu? E às vezes conquista cedo, mas acaba rápido. E outros artistas não, demora um bom tempo para conseguir fazer seu trabalho e acaba tendo reconhecimentos por isso, né? Então acho que no meu caso não foi tão fácil assim para mim tanto fazer o livro. Eu tentei várias vezes, mas condições financeiras não davam, acontecia algum tipo de imprevisto, ou eu não achava que estava bom ainda. Então entrava um ano e saía outro ano e eu falava assim, acho que não é agora. Eu nunca tive pressa também. Eu tinha mais pressa de expor o meu trabalho musical do que o poema. O poema era um negócio mais íntimo meu, entendeu? O poema eu sempre achei mais íntimo e não tinha pressa de lançar um livro. Assim, um dia eu lanço. E chegou o momento, passaram mais de 20 anos praticamente, né? Mas eu acho que nunca é tarde. A pessoa não pode achar que, porque não lançou com 5, com 7 ou com 2, talvez, nunca é tarde. Ou seja, não existe uma necessidade aí de você fazer em tempo X ou Y, né? Os sábios já diziam isso, né? Ou dizem até hoje, né? Que cada pessoa tem o seu tempo, né? Que cada obra, cada produção artística de quem quer que seja tem o seu tempo. Que bacana isso, é bom saber. Agora vem cá. Você é brasileiro, né? Poeta brasileiro, compositor brasileiro. Você lançou o seu primeiro livro e por quê? Go Back. Por que um livro de um poeta brasileiro com o título em inglês? Então, essa pergunta acho que é a pergunta que eu tenho mais escutado desde que eu lancei o livro, né? Desde que o Go Back é o Go Back. Então, o que acontece? Como eu disse, eu tenho um amor, uma paixão muito grande pela música. E, na verdade, o Go Back surgiu... Obrigado. O Go Back surgiu assim... Quando tive a intenção de lançar um livro de poesia, na verdade, esse livro ia se chamar O Eu Prosseguir. O Go Back seria O Eu Prosseguir. Isso no início de tudo. Só que Fernando Pessoa já tinha um livro, inclusive foi uma grande inspiração para mim também na época, que era o Eu, e se não me engano, o Eu e os outros Eus, alguma coisa assim. Não me recordo que faz tempo isso. Aí eu falei assim, vai parecer que eu estou copiando um pouco esse poeta que eu gosto tanto, né? Vou mudar o nome. Aí o Go Back ia se chamar O Caminho da Fé, do Amor e da Paz Universal. Mas aí, algumas pessoas que me acompanhavam na minha trajetória de poeta falaram, mas é muito longo esse... Então, acontece, os poemas que eu escrevia, nenhum deles tinha título. Eu sou, assim, muito... não consigo colocar títulos nos meus poemas e nas músicas tão fácil. Para muitos é um karma essa coisa do título. É um karma. Então, demorou muito, eu falei assim, eu vou deixar tudo sem título, um dia eu coloco. E aí veio a ideia do quê? Como eu gosto muito de música e na época que eu estava escrevendo, eu estava ouvindo muito rock and roll, que é um estilo de música que eu aprecio muito, né? Tem muita influência sobre isso. Na época, eu estava ouvindo muito o grupo de rock and roll nacional, que acho que todos conhecem, né? Que são lendas do rock and roll, que são os Titãs, né? Titãs. E aí me veio uma ideia assim, eu já tinha um projeto de outro livro de ficção que chama O Rio Vermelho, que se passa no Rio de Janeiro e tal, e eu ia homenagear o Barão Vermelho, Cazuza, Frejá e tudo mais. Só que aí,
pelo fato de eu querer lançar o de poemas primeiro, eu falei, eu vou lançar o de poemas, mas o que eu vou fazer? Então eu pensei em colocar assim, como eu falo muito de um lado espiritual no livro, que tem isso, um lado de a pessoa se conhecer melhor e tal, né? E o eu prosseguir seria isso, você achar o eu dentro de você, né? O seu próprio eu. Aí eu falei assim, vou colocar volte. Volte para você mesmo. Mas como um dos poemas se chamava Go Back, devido ao Titãs, né? Devido a uma homenagem aos Titãs, eu falei, não, volte vai ficar muito... Que afinal simples, eles lançaram né? Tem um... Eu não me lembro, não me recordo bem o ano agora, mas lançaram o Go Back, né? Um disco. Exatamente. Na época do vinil ainda, né? Isso de 80 para 90, assim, né? Que era uma retrospectiva, né? Isso, das obras deles. Das obras deles, isso. Uma espécie de coletânea, né? E aí eu falei assim, não, então o livro vai se chamar Go Back, porque o Go Back é o último poema que é o que fecha o livro. Aí eu tive algumas críticas em relação a isso. Falei, mas você é brasileiro, vai lançar um livro chamado Go Back? Eu falei, mas na música, nos poemas, a gente tem essa junção. O mundo tem essa junção de querer trabalhar em cima de outras línguas, entendeu? Eu não vejo mal nenhum, entendeu? Eu poderia ter lançado em francês ou italiano, entendeu? Seria até uma homenagem aos nossos irmãos, né? Eu acho que não vejo... Algumas pessoas se incomodam, mas para mim eu acho que não. Acho que o que vale é a essência do trabalho. Então, o Go Back está aí. Algumas pessoas não sabem o que significa, mas quando eu explico a relação minha com o livro, com os poemas e com a analogia que eu fiz em cima do rock and roll, que na verdade é um livro de poemas que tem esse lance meio de influência do rock and roll, né? Não que as pessoas que não curtam rock não possam apreciar meu trabalho, né? Isso aí não tem muito a ver. Então, o Go Back surgiu assim. É um volte meio que pode se tornar internacional, talvez, né? Bacana. Na verdade, ele resgata de você também essa coisa do fã dos Titãs, né? Do fã do rock, né? Ele resgata algumas facetas aí da sua vida até enquanto poeta mesmo, porque eu estive folheando o Go Back, né? E eu quero te fazer umas perguntas sobre o Go Back. Aqui diz que são poemas que você produziu de 92 a 2013. Um longo período, né? Período. Na verdade, é um período de 11 anos praticamente, né? De produção, né? E olhando para ele aqui, Denilson, eu vi uma coisa aqui interessante. O nome do poema deixa eu ver aqui, De Olhos Fechados. É interessante falar um pouco também do que está aqui dentro, porque você falou do trabalho otimista, né, que tem o Go Back, né, tudo. E é engraçado que o Go Back, por ser uma analogia aos Titãs, ao trabalho dos Titãs, ele também ele também pega muito daquela coisa emblemática, né, dos Titãs, de palavras, de denúncias de pestes, denúncias de uma série de coisas, né? E você fez uma analogia muito particular sua, né, para aqui, para o Go Back. Mas tem uma coisa interessante aqui, e eu quero até ouvir um comentário seu sobre isso. Nesse poema De Olhos Fechados, você diz aqui: dizem os poetas que durante a noite, lá no céu, as estrelas brilham para nós. Não é verdade. Elas só nos observam e agradecem à distância. Tem mais um trecho aqui que eu vou dizer dele, até para completar o que eu quero te perguntar. Elas preferem não brilhar. Tudo que brilha ofusca. E se ofusca, incomoda. E o que incomoda, o homem apaga. É melhor distanciar. Por mais 1 milhão de anos, quem sabe? Porque ainda há de conservar com as estrelas e criar coragem de lidar com o que lhe espera.
quando você diz isso, você desmistifica o que muitos poetas dizem, que as estrelas brilham, né? Essa coisa da poética, da estrela, que não sei o que lá, não sei o que lá, né? E você coloca aqui de uma forma muito, né? Você desmistifica um pouco a estrela como personificando a estrela, né? Que elas nos observam, né? E você coloca ela numa situação que pode ser perigosa se quanto mais próxima ela estiver da humanidade, é isso mesmo? Né? Fale um pouco sobre isso, para ver se de repente eu não cometi uma falha, né? Então, aí foi legal você escolher esse poema, o De Olhos Fechados, porque assim, vem a questão do go back, que seria dizer volte, né? Voltar, do verbo voltar e tal, volte. Quando eu falo volte, é você retroceder de uma forma, mas para você mesmo. Para você se policiar, para você se avaliar. Então, de olhos fechados, Olhos Bem Fechados é um filme, não tem nada a ver com, desculpa. De olhos fechados quando eu falo assim, dizem os poetas, em relação às estrelas, à lua que perde um brilho, o que acontece? As pessoas, infelizmente, elas estão esquecendo de se observar. Estão esquecendo de se avaliar em relação ao que a gente vive aqui no mundo, em relação ao planeta, em relação ao universo, em relação às coisas belas que são as estrelas, a lua, as flores, coisas que eu gosto de falar bastante são flores. Então, assim, as pessoas elas estão num estágio que elas esquecem que elas são evoluídas e precisam evoluir cada vez mais. Então, quando eu falo é melhor se distanciar, por quê? Porque se você observar o que acontece com a humanidade hoje em dia, o que elas estão fazendo, na verdade, é só se autodestruir. Entendeu? É só se autodestruir. Então, assim, você vê o homem querendo pesquisar Marte, querendo ir para Marte, já foram para a Lua. Então, assim, tudo que, infelizmente, é a palavra certa, infelizmente, o homem toca, nem sempre é para o bem. Ou seja, com que intenção ele quer com conquistar que intenção ele Marte? Quer chegar em Marte? Com Com que intenção ele quer descobrir, ter essa relação com a Lua, com as estrelas? Porque, não vamos generalizar, sempre tem as pessoas que querem realmente descobrir algo para o bem da humanidade, para trazer algo de bem para a humanidade, mas nem sempre é assim. A maioria quer tirar vantagem disso. Né? Tem um certo egoísmo que eu acho desnecessário. Então é isso, quando eu falo é melhor distanciar, é porque você não sabe se a pessoa quer se aproximar daquilo para fazer o bem para ela. Entendeu? E quando você diz isso, é só uma simbologia, na verdade. É, uma simbologia, né? Não quer dizer que... Porque isso acontece, isso significa que pode ser com o meio ambiente, né? Pode ser com, enfim, com tudo que nos rodeia no mundo, como tem acontecido. Exatamente, né? É uma simbologia, na verdade. Eu achei interessante você comentar, né, que existem pessoas, né, interessadas, que têm também as suas boas intenções, né, que querem descobrir né, talvez até com a intenção mesmo de cuidar, né? E nós temos isso, né? Tem crescido, né, de 90 para cá, né, tem crescido muito essa coisa da consciência, né, de preservar, a consciência da preservação do planeta, a consciência, né, da preservação dos meios naturais que o planeta nos oferece, né? Então isso acontece muito nisso. Eu percebi no Go Back que você também fala um pouco dessa coisa mesmo, né? Que a humanidade ela busca o caminho da paz e do amor, mas sempre se esbarra aí com talvez seja o seu estado de evolução ainda, né? Num processo muitas vezes até meio que primário ainda, né? Então essa coisa do ser humano deixar de destruir para satisfazer a si próprio, ao seu espaço, aquilo que ele quer propriamente, né? E expandir isso daí, né? Imaginar que aquilo é para todos, né?
que aquela água onde ele passa, aquele rio, não é só dele, é de todos, que aqueles pássaros que estão cantando ali não são só dele, são de todos, né? Você não precisa aprisionar, você, né, pode conviver com isso, né? Conviver com essa coisa do planeta. Mas você denuncia bastante coisa em Golbeck. Eu não sei se é bem denunciar, eu acho que é mais uma preocupação que eu tenho. As pessoas estão muito preocupadas assim, em relação... Eu acho que até é culpa do sistema mesmo isso, né? Da vida corrida, da forma de estar sobrevivendo, entendeu? Mas eu não vejo essa preocupação de cuidar do mundo que é seu. Do mundo que eu falo não é do seu portão para dentro, é do seu portão para fora. É você ver o que se realmente está tudo bem para você, não só no seu lar ou não só na sua vida, mas eu gostaria que as pessoas percebessem no Golbeck que a gente precisa se preocupar mais com um todo, entendeu? Se preocupar mais com o bem-estar de todos, não de si próprio. Então, quando você falou as denúncias que eu tenho aí, é assim, tem coisas que eu pego pesado mesmo, entendeu? Se a pessoa não gostar do meu trabalho, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas eu acho que precisa disso, precisa se dar uma cutucada, precisa se dar um aperto nas pessoas para abrir os olhos, entendeu? Porque às vezes as pessoas têm uma certa leitura, têm uma certa gosto por leitura, ou por música, ou por uma novela que seja, mas não consegue realmente refletir o que aquilo quer passar, entendeu? Tem uma coisa aqui que é só alimentando mesmo o que nós estamos falando, né? Tá aqui, o nome do poema é Taxidermia. O que é título de uma letra dos Titãs ou faz Então, parte de uma... como eu disse, todos os títulos do Golbeck são um título de uma música do Titãs. Eu tenho aí Corações e Mentes, eu tenho Taxidermia, que é uma música maravilhosa que eles têm. A primeira poesia já é Cabeça de Dinossauro, que é um disco que eu acho espetacular. Então, assim, Taxidermia, assim, é o título de uma música do Titãs. Apesar que o poema não tem nada a ver com a música, que eu só uso o título como uma forma de homenagear esse grupo que eu acho excelente, né? Mas não tem nada a ver, o poema tem uma frase ou outra que você vai lembrar realmente da música. Quem conhece o Titãs vai lembrar da música. Mas esse taxidermia é uma palavra que vem do grego, que é dar forma à pele, né? Taxidermia nada mais é que embalsamar. Embalsamar. É um trabalho que fazem para conseguir conservar a pele do animal, às vezes para pesquisa ou estudos, não sei. Eu acho até uma forma de meio chato deixar o bichinho ali sem vida, mas cada um tem sua arte, né? Lembrar disso, né? Eu falei disso porque eu quero pontuar aqui, né, para a gente, né, para todos os telespectadores que estão conosco. E aqui é um prazer, gente. Sinceramente, eu quero aqui mais uma vez reportar, Denilson, Obrigado. que é um prazer estar com você aqui, conhecendo a sua história, né? Conhecendo aí a sua caminhada, permeando aí pela música, permeando pela poesia, né? E aí eu quis, e eu gosto de provocar um pouco também, né? E que é gostoso isso, você entender melhor a face do autor, né? E essa coisa da face do autor é muito importante. Então, eu quero ler aqui um trecho de Taxidermia, que muito me chamou a atenção, enfim, né? E eu sou suspeito, viu, gente? Então, não se preocupem, porque se eu for falar mesmo, né, do que me chamou a atenção aqui, foram muitos poemas. Mas eu quero pontuar esse aqui, o Taxidermia. A humanidade e suas atrações, procurando esconder as frustrações, em pedaços de plástico, em pedaços de acrílico, entrelaçados no mundo do fogo e morrendo em batimentos cardíacos. Os animais morrem pelo ciclo, os homens distraidamente,
algo que Mayakovsky já previa. Vivendo do passado, a humanidade vai bebendo o amanhã, inutilizado. Isso é só um trecho, tá, do poema. Condiz com o que nós acabamos de dizer agora, de falar agora, né, da humanidade e também do contexto da obra, né, que você percebe aqui que algumas frases você colocou em negrito, né? Isso é porque você extraiu mesmo de algum lugar ou é porque você quis dar ênfase justamente a essas frases por algum motivo? Então, essas frases que estão em negritos eu quis dar ênfase porque são o quê? No momento que eu estava escrevendo esses poemas, essas poesias, na verdade não são poemas, são poesias, sempre me vinha à mente ter uma relação com a música dos Titãs, né? Que era uma forma que eu queria homenageá-los mesmo. Então, conforme o andamento da poesia, eu falava assim, pô, acho que essa frase aqui dessa música aqui, que eu gosto pra caramba da frase, vai combinar com esse poema, com esse trecho do poema. Então é uma forma de brincar com as palavras que eu fiz, né? Tipo, todas que estão negritos, para quem conhece o trabalho deles e vai conhecer o meu, vai ver que eu estou brincando com as palavras. É uma forma de... Qual é a música literária, né? Então, a pessoa vai, se não conhecer, vai querer ter curiosidade de saber por que eu coloquei negrito e de qual música, e de repente vai querer descobrir, procurar a música para ver aonde está essa frase e tal. Entendeu? Então, é uma forma que eu achei legal de brincar com as palavras e dar um contexto para o trabalho. O que eu achei interessante aqui, né, no Go Back também, é que você... eu não sei se já existe isso, né? Eu não conheço, mas é o primeiro livro de poemas que eu vejo. Eu estou falando de mim agora, pode ser até que outros tenham tentado essa experiência de fazer um trabalho, um livro de poesias, baseado né, numa produção de outras pessoas ou de uma banda, né? Existe sim, né, livros que são em homenagem, por exemplo, a Che Guevara, né, homenagem a Edgar Allan Poe, homenagem a Machado de Assis, homenagem, né? Existem livros que trabalham isso sim, é verdade. Nossa, o Grande Vinícius, né? Por exemplo. Mas você pegar, né, letras, por exemplo, dos Titãs, né? Ou alguma frase de alguma letra dos Titãs, que na verdade é isso, você não pegou as letras dos Titãs, eu quero me corrigir aqui, você pegou uma frase, um título, alguma coisa, e aí você fez uma analogia em cima daquela frase, em cima daquele título, né? Você, em algum momento, você teve dúvida se era isso mesmo que você queria ter feito? Ou isso para você fluiu assim de uma forma tranquila, de uma forma leve, é isso mesmo que eu quero fazer? Então, eu sempre quis fazer um poema que diferenciasse do que a gente está acostumado a ler, né? Assim, eu falar assim, pô, eu vou escrever um poema, mas tem que ter algo mais, cara. Tem que ter alguma coisa que diferencie dos poemas que as pessoas estão acostumadas a ler. Porque eu acho que a poesia ela tem que ter uma certa força de expressão para que a pessoa realmente sinta aquilo. Poesia não é tão fácil de agradar como música, como filme, como umas outras artes, né? Eu acho que a poesia é até meio assim paralela a um artista plástico que pinta um quadro que agrada um e não agrada outros, né? Então, assim, aí eu sempre quis fazer algo que diferenciasse. Por isso que demorou tanto, que eu sempre ficava batalhando para descobrir o que eu vou fazer. É sempre uma novela, o autor e sua obra, né? O processo de criação. Então, eu sempre escrevia e não dava legal, apagava, enfim. Então, como eu tenho muita relação muito forte com a música, eu sempre via na música o quê? Homenagem que as pessoas faziam na música para tal personagem, para tal artista, para tal, né? Aí eu fiquei pensando, se você pode homenagear um artista através da música, sempre tem uma música, a pessoa fala sobre um fulano ou outro, por que eu não posso fazer isso com a poesia, com a literatura?
Então aí que veio a ideia de falar, não, eu vou passar isso para a poesia, eu vou homenagear quem eu gosto, né, no mundo da arte, através da poesia. Tanto que nem eu falei que já tenho agora estou escrevendo agora o Rio Vermelho, que é uma ficção, mas é uma coisa meio louca, assim, né, difícil de explicar. Que é totalmente também baseado em músicas do Barão Vermelho, da época do Cazuza. Depois tem um trecho do Cazuza solo também, que é mais ou menos o que eu faço com o Gobek. Então, carinho mesmo, carinho eu tenho pelo livro inteiro, né? Pela dedicação que eu tive esses anos todos, eu acho assim, eu tenho muito amor por todos os poemas. Mas tem o Circo de Feras, que eu tenho um certo carinho maior por ele, porque quando eu era criança, eu ouvi meu pai falar uma vez assim, esse Brasil nosso é um circo de feras. Isso muito antes do Titãs lançar o trabalho dele com esse título, né? E eu ficava pensando, circo de feras, né? Mas por que circo de feras? Eu nunca entendia isso, né? Interessante isso. Depois de muito tempo eu vi ver que ele estava falando em relação à política, em relação à política do Brasil, que sempre teve esse lado da corrupção, dos maltratos com os brasileiros e tal. Só que na época eu achava que circo de feras, que ele queria dizer, era alguma coisa em relação ao circo mesmo. Então eu nunca fui no circo já com medo disso, entendeu? Quando ele falava, vamos pro circo, eu falava, não vou pro circo, não, jamais vou no circo. Então, por quê? assim, Porque tem feras. Tem né? feras lá, então... Mas aí depois eu fui descobrindo que ele estava falando sobre o que a gente passa no país, né? E o que o Titãs também passou para a música deles, né? Denilson, eu quero agradecer muito a você, mas antes disso, eu quero te provocar para encerrarmos com uma provocaçãozinha, senão não é o Emerson Santana quem está aqui, ok? Denilson Marques, qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Provocou mesmo, hein? Meu problema. O meu problema é voltar. É o Gobek. Maravilha. Quero agradecer de coração. Estivemos com Denilson Marques, poeta de Embu das Artes, compositor, né? E aguardamos estar com vocês mais uma vez no próximo programa. Nós teremos aqui um outro poeta também da cidade de Embu das Artes, que lançou um livro recentemente, que se chama Tintim Alves, com o Cordel do Gato Preto. Obrigado, Denilson. Dá um abraço aqui. Maravilha.